Saudações à banca, saudações ao nosso coordenador Clodoaldo. Meu nome é Evandro, eu venho com esse vídeo defender o meu trabalho de conclusão de curso sobre a lagarta da soja. A lagarta da soja é hoje o principal praga, a principal lagarta desfolhadora da cultura da soja. Tendo em vista que o Brasil é um país, um dos maiores produtores e exportadores desse grão, o objetivo do trabalho é apresentar a lagarta, né, o seu ciclo, o seu modo de ataque à planta, etc. E utilizando o manejo integrado de pragas, descrever como pode ser feito esse manejo, esse monitoramento, para se ter um plano de ação no combate desta praga. Como é de senso praticamente senso comum, ou praticamente não é de senso comum dentro do meio acadêmico, como já ressaltado pelo professor Léo Chig em aula, a genética é o fator determinante da planta, da produtividade. E tudo que venha a diminuir essa produtividade são causas ou eventos, condições ou eventos que externos, né? Então, assim, a planta ela tem uma produtividade genética pré-definida, ela não atinge o seu máximo de produtividade quando você tem condições adversas como um problema de adubação, de calagem ou problema climático, ou algum evento que venha a ocorrer, como uma patologia ou um ataque de praga. Eu estruturei a apresentação dessa defesa baseado no MIP com basicamente 5 perguntas, né, que elas vão ser respondidas no decorrer do trabalho, que é o que, por quê, onde, quando e como. O que é o que vai ser estudado, o objeto, a lagarta propriamente, né, dita, a sua taxonomia, seu ciclo de vida, seus hábitos alimentares, etc. O porquê, o porquê eu estudaria a lagarta, eu estudaria essa Lepidoptera, porque ela causa um dano econômico em uma das principais culturas do país. Onde eu vou estudar isso? Onde é o meu campo de interesse, onde eu tenho a minha cultura implantada, a minha cultura de interesse implantada. Quando essa praga, né, ela me causa um dano econômico, eu atingo um nível de dano econômico. E como? Como eu vou fazer o combate? Como eu vou me planejar para eximir ou mitigar os danos, né, do ataque dessa praga? Aí eu, utilizando o MIP, a gente pode tomar as decisões, as melhores decisões, levando em consideração a eficiência, a boa relação custo-benefício e, sempre que possível, um menor impacto ambiental. Apresentando a lagarta, apresentando o inseto propriamente dito, a gente tem na figura 1 a oviposição. Os ovos são globulares, ou algumas literaturas falam em esféricos, mas basicamente a mesma coisa. Eles são a fêmea sempre coloca no período noturno, devido ao clima, e sempre na parte abaxial das folhas, né? A lagarta, que é já na fase larval, que é onde ela causa realmente o prejuízo, ela tem 3 listras geralmente longitudinais, ela é verde. Contudo, há uma sensível mudança de cor dependendo da mudança dos instares delas, né? E ela tem um par de falsas patas na parte traseira, onde ela anda simulando a medida de um palmo. O inseto adulto é geralmente marrom acinzentado e ele tem uma linha transversal que vai de uma asa até a outra. Aqui
apresentando, nesse slide, apresentando o ciclo. Então, eu tenho a oviposição, geralmente à noite, como eu já disse, temperaturas mais amenas. Ele leva de 2 a 3 dias para são verdes e se tornam marrons avermelhados com o passar do tempo. Levam de 2 a 3 dias para eclodir. E você tem mais ou menos de 5 a 6 instares até o estágio de pupa. A literatura fala em espécies de até 8 instares. A fase de pupa leva em média de 12 dias, aonde você volta a ter o indivíduo adulto. Uma característica desse inseto é que você tem uma grande influência climática. Até a cor da pupa e o brilho dela, os tempos de ciclo estão muito ligados à temperatura ambiente. Ela tem uma variação de 4 a 6 gerações anuais. Cada ciclo leva em média 33 a 34 dias. Sobre o dano econômico, a principal método de monitoramento dessa lagarta é o pano de batida. Então, qual é o limite do nível de dano econômico? São 20 lagartas, encontradas 20 lagartas maiores do que 1 centímetro, né, e meio, ou 15 milímetros, ou 30% na desfolha vegetativa ou reprodutiva, né? Aqui nesse quadro você tem uma comparação com outras, né, também lagartas desfolhadoras. Neste slide você tem um demonstrativo aproximado de quanto considerar a desfolha, o percentual de desfolha em campo. Você pode olhar a folha e ter uma noção do percentual de desfolha para saber se você já atingiu ou não o nível de dano econômico. E nesse segundo quadro você tem o consumo, né? Os danos por instar, por instar na fase larval. No primeiro e no segunda fase larval, no primeiro e segundo instar, o consumo foliar é pequeno, o animal é muito pequeno, ele apenas raspa o tecido superficial da folha. Ele não tem tamanho e força suficiente para fazer o dano efetivo. Já do quarto ao sexto é onde você tem as lagartas maiores. A lagarta chega aí, como a gente falou, a 15 milímetros. Ela vai consumir o limbo foliar, o que vai afetar a produção dos fotoassimilados. E ela é preocupante tanto na fase vegetativa, porque você atrapalha o crescimento da planta, como na fase reprodutiva, porque é nesta fase em que você tem a maior demanda energética da planta, porque está na fase do enchimento dos grãos. Então, na fase larval, do quarto ao sexto, principalmente quando ela está grande, é que ela tem um consumo maior do material do limbo foliar, onde pode chegar a 100%, dependendo do tamanho da infestação. Bom, identificada a praga, o seu ataque, feito o monitoramento, né, e em atingindo o nível de dano econômico, a necessidade de se estruturar um plano de ação para fazer o combate. Então, o combate ele pode ser feito basicamente de 3 maneiras: pelo controle químico, pelo controle biológico e pelo controle genético. O controle químico é o mais simples e é o que é mais usado exatamente por isso, né? São inseticidas químicos que você aplica na lavoura, e você tem no mercado várias marcas e vários princípios ativos à base de acetato, bifentrina, clorfenapira, espinosad, metonil, entre
vários, que eles podem ser usados individualmente ou de forma combinada. Porém, dos controles, teoricamente, pelo MIP, seria o último a ser utilizado por duas razões: pelo impacto ambiental e porque as pragas, elas podem criar resistência aos princípios ativos. Então, além de você usar, você não se deve usar o mesmo durante muito tempo. Você tem que fazer uma rotação do princípio ativo, né, para que você não cause resistência e o inseticida pare de fazer o efeito desejado. Você tem o controle biológico, que eles podem ser divididos entre os parasitoides e os predadores. Os predadores, em geral, são percevejos, né? Você inunda de percevejos, já que no ambiente natural não há predadores o suficiente. Você inunda de percevejos, e esses percevejos comem realmente a lagarta. E você tem os parasitoides. Você tem o baculovírus, né? O baculovírus noticárdia, que é um vírus que ataca a lagarta, e o bacillus, que é uma bactéria, né? O bacillus thuringiensis, que ele é um pó molhável que você também pode aplicar na lavoura. No caso do bacilovírus, a literatura fala que o ideal é que você aplique quando você estiver no pano de batida por metro quadrado. 30 lagartas pequenas, 40 lagartas pequenas ou 30 pequenas e 10 grandes. O controle genético, que seria o terceiro, é você usar sementes transgênicas, né, com genótipos modificados que sejam resistentes ou não há como ser imune, mas há como ser resistente, como o PTRR2. Ele consegue reduzir bem a quantidade de lagartas, né? Diminui a infestação. E segundo o MIP, ele deve ser a primeira alternativa do produtor, porque ela, pela viabilidade econômica, pelo menor impacto ambiental, etc. Então, feito o monitoramento, o nosso plano de ação deve priorizar o controle genético, o controle biológico e, por último, o controle químico, né? A gente sabe que não é assim, mas pelo MIP, esta deveria ser a sequência da atuação no combate à praga. Bom, em conclusão, essa foi a apresentação do trabalho. Conclui-se que o MIP é a melhor maneira de você fazer esse combate, né? Conhecer a praga, calcular o seu dano econômico e conhecer as maneiras de descontrolar ela biológica ou quimicamente para mitigar os danos, né, do grão, né, na lavoura, da produtividade em si, vista a importância que a soja tem no nosso mercado e no mercado internacional. É a principal commodity agrícola e é fonte de recurso e é o que mantém, basicamente, hoje a agricultura brasileira é o que mantém a nossa balança comercial positiva. Isso posto, muito obrigado, desculpe algumas falhas, obrigado.